Cultura pós-pandemia. O programa Amigos da Arte traz nessa série a esperança do ressurgimento do belo, do sensível, das emoções, através da arte e da cultura. Nossos convidados abordam fatos históricos, aspectos científicos e estruturais que sugerem uma luz no fim do túnel, para que ao final desse ciclo tenhamos a esperança de renascer mais fortes e evoluídos. Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje nós estamos no terceiro programa da série Cultura pós-pandemia e vamos trazer para vocês o depoimento de um amigo meu, Augusto Neto. Neto é advogado numa grande empresa aqui da cidade de Piracicaba e no momento ele está dirigindo um projeto muito legal, um projeto cultural. Como ele é da área artística, é super engajado, escritor, poeta, a gente convidou ele para vir aqui no programa Amigos da Arte para falar um pouquinho do que ele espera desse momento pós-pandemia para o nosso quadro cultural. Ele tem muita coisa interessante para contar para a gente, eu agradeço muito a participação dele, vamos ouvir o que ele vai falar. Olá, Ana Beth, olá pessoal que prestigia o programa Amigos da Arte, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam se protegendo, porque a gente está vivendo realmente tempos muito difíceis, essa doença não é brincadeira não, ela pode ser fatal, então a gente tem que tomar cuidado pela gente e pelos outros, não é? Porque é uma doença coletiva. Se eu me contamino, eu posso contaminar quem está no meu entorno e assim por diante. Então a gente tem que seguir de mãos dadas para atravessar essa tempestade aí, passar para o outro lado e poder continuar tocando a nossa vida, não é mesmo? Muito bem, queria agradecer a você, Ana Beth, mais uma vez, por ter me convidado para participar aqui do seu programa. É uma honra para mim poder contribuir de alguma forma, dar a minha modesta contribuição. Eu já te disse, gosto de repetir, digo para todos, que eu acho que você teve uma iniciativa muito importante, foi uma grande sacada sua fazer esse programa, porque uma maneira da gente elevar a cultura é abrir espaço para que se discuta a cultura, se discuta a arte, que é uma forma de cultura, não é? E você com isso abre espaço para esse tipo de coisa. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Você também abre espaço para os artistas mostrarem as suas atividades artísticas, além de darem a sua opinião sobre cultura e sobre arte e sobre a importância disso tudo. Muito bem. A Ana Beth me convidou para falar sobre um tema muito, muito caro, muito atual, não é? Que é a cultura pós-pandemia. Eu quero me apresentar, eu me chamo Augusto Assis Cruz Neto, eu sou tieteense, vivi em Tietê até os 33, 34 anos, depois me mudei para Piracicaba, onde moro até hoje, vim para Piracicaba para trabalhar. Eu não tenho formação na área cultural, nem na área artística, minha formação é jurídica, eu trabalho como advogado há 35 anos já, há 20 numa empresa aqui em Piracicaba. Mas embora eu tenha por profissão a atividade de advogado, eu sempre gostei de arte, de cultura, por influência do meu pai. Então eu sempre dei as minhas cacetadas nessa área, de forma amadora, não é? Mas eu nunca deixei de lado esse gosto pela arte, pela criação. E por conta disso, atualmente, e em nome da empresa que eu trabalho, eu estou à frente de um projeto muito bacana. Isso começou nesses últimos 2 anos, que é o projeto de implantação do Museu da Cana-de-Açúcar no Engenho Central aqui em Piracicaba. Projeto maravilhoso, que a empresa faz questão de patrocinar, porque ela é uma empresa da área de açúcar e álcool. Então eu acabei deixando o departamento jurídico nesses últimos 2 anos para me dedicar
a esse projeto que tem é um projeto cultural, não é? Então eu estou cuidando disso, estou aprendendo, porque como eu disse, não era da área, e estou muito feliz, porque eu estou aprendendo muito e, enfim, foi uma oportunidade muito grande que a empresa acabou me dando. Além dessa atividade cultural, eu tenho algumas coisas pessoais ligadas à arte. Eu publiquei 2 livros de poesia, um em 2015 chamado Caça às Palavras, fiz uma edição bem pequena, uma produção independente, não é? E agora, recentemente, no meio da pandemia, eu publiquei um 2º livro de poesias chamado Em Tempo 54 Poemas, e eu vou falar um pouquinho desse livro mais para frente, se der tempo. Eu quero fazer uma conversa bem rápida, porque eu acho que os vídeos hoje em dia têm que ser bem curtos, porque assim eles são mais efetivos. Então vamos lá, entrando no tema, não é? Eu queria fazer um recorte e falar de uma matéria da cultura, ou seja, de um ramo da cultura, melhor dizendo, que é o ramo da atividade artística, né? Porque a cultura encerra um conceito muito mais amplo, dentro da cultura está a formação normal, o ensino, também as crenças, a religião, a culinária, a moda, o jeito de ser de um povo, folclore, etc. e tal. Queria focar mais nas atividades culturais que estão dentro do grande conceito que é o conceito da cultura. E olhando por esse lado, eu, por coincidência, assisti há uns 20 dias uma palestra de uma professora de literatura e poeta também, muito importante. Ela é professora na Universidade Federal de São Carlos de literatura. Ela é muito conhecida, ela se chama Diana Junques. E ela estava falando sobre poesia e psicanálise, dizendo sobre a relação que há entre esses 2 ramos. E ela começou a palestra citando um poeta também e pensador, filósofo francês chamado Michel Deguy. Eu achei muito bacana, então eu quero repetir aqui esse início da palestra dela, porque achei muito, muito bom isso, né? Eu nunca tinha ouvido isso. E ela vai dizer o seguinte, que o Michel Deguy separa o conhecimento humano em 2 grandes grupos, né? Olhando bem genericamente para o conhecimento humano ainda, né? Ele vai separar o conhecimento humano em 2 grupos. Eu estou olhando aqui porque eu fiz uma colinha aqui. No primeiro grupo, ele bota lá o conhecimento humano que se destina a dominar o mundo, a ordenar o mundo. Então ele vai botar lá a medicina, ele vai botar a engenharia, a economia, e assim, e ele vai falar que esse conhecimento se destina a dominar o mundo no sentido de se relacionar fisicamente com o mundo, né? Como é que eu atravesso o rio? Como é que eu preciso fazer uma ponte? Como é que eu faço essa ponte? Ou como é que eu curo um doente? Não é? Então essa relação do homem direta com o mundo. Por isso que ele chama de ordenação do mundo, de dominação do mundo. E num segundo grupo, tão importante quanto o primeiro, não é? Ele classifica algumas formas de conhecimento humano peculiares e que se destinam ao pensar o mundo. Não é? Então, e ele bota nesse segundo grupo a filosofia, a psicanálise, as ciências sociais e as manifestações artísticas, claro. Eu achei muito bacana esses conhecimentos, claro que se interconectam, se relacionam, mas são 2 grupos importantes de conhecimento, não é? Um grupo que se destina a ordenar o mundo, a conduzir o mundo, a dominar o mundo, e um outro que se propõe a pensar o mundo, não é? Uma coisa mais abstrata, né? Então, por isso que entra a filosofia aqui, a psicologia,
e também as manifestações artísticas. Então, o que eu acho legal é a gente falar, primeiro, assim, dando uma visão geral, né, olhando de uma maneira bem ampla sobre as manifestações artísticas. Eu acho bacana essa distinção que ele faz. E já entrando um pouco, né, nas manifestações artísticas e na importância dessas manifestações artísticas, eu acho que a gente pode destacar algumas peculiaridades, né? Porque acho que é sempre bom a gente jogar luz, porque no nosso dia a dia a gente é premido pelas nossas necessidades diárias e muitas vezes não para pensar. Então é sempre bom parar para pensar e olhar, poxa, mas qual é a importância da arte, das manifestações artísticas? Se a gente não parar um pouco para pensar e para olhar para isso, às vezes a gente não consegue dar o devido valor que essas coisas têm. É por isso que esse debate aqui, de novo, esse espaço que você abre, Anabeth, é muito importante, porque é o momento em que a gente pode fazer esse tipo de questionamento, enfim, pensar um pouco sobre isso, né? E a gente vai ver que como características, a arte, ela amplia a nossa compreensão de mundo, né? Porque ela oferece sutilmente informações que fazem com que a gente pense e repense a vida, não é? Ela, de uma certa forma, descontinua a nossa rotina, né? Dá um break para a nossa rotina e faz com que a gente possa ressignificar a nossa vida, né? Dar um passo para trás e repensar e aí conduzir a nossa vida, talvez com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de sentimento, revendo o que a gente tem feito. A arte tem essa faceta muito importante, né? Porque ela fala com a alma do ser humano e a gente precisa disso para se renovar e para seguir em frente, não é? E por conta disso, a arte é capaz de tornar o mundo menos duro, menos rude, não é? Eu gosto de dar um exemplo de um filme, por exemplo, né? Quando a gente assiste a um filme ou lê um livro e se envolve naquela história, a gente acaba ampliando a nossa existência, porque de uma certa forma a gente também vive aquela situação, né? Conhece aqueles lugares, dialoga com aqueles personagens, aprende, então a gente faz outros amigos, né? Conhece outras pessoas, outros mundos, outras formas de ver o mundo pelos personagens, por intermédio dos personagens, né? Então, eu acho que e agora, entrando no tema, né, a cultura pós-pandemia e a arte pós-pandemia, eu acho que a gente se unir, como a gente faz aqui em torno desse programa, para continuar a discutindo a questão, a debatendo, a trazendo informações sobre cultura, a mostrar as nossas manifestações culturais, é fundamental hoje e vai ser mais importante ainda no pós-pandemia, porque a gente está entrando numa situação muito crítica, né? Já estamos e não vamos sair dessa situação crítica tão cedo, porque atrás da pandemia veio uma crise econômica, não é? A gente está vivendo uma crise política, uma crise de valores e a arte passa a ser cada vez mais fundamental. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso que a gente está fazendo agora, aqui, nesse programa da Anabeth, e a gente tem que continuar fazendo isso, e a gente tem que buscar mais força ainda, mais união, para que os artistas, os amigos da arte se unam, não é? Para que reivindique, primeiro joguem luz no valor da arte, né? Que é o que a gente faz. E depois também que se unam para reivindicar questões que são importantes para a arte e para cada pessoa que seja um operador da arte, né? Tem muita gente que vive da arte e então precisa ter as suas demandas, né, bem endereçadas. E a gente consegue endereçar bem se a gente se unir, se a gente se juntar, não é? Então, por exemplo,
Não é uma coisa que a gente gosta de conversar, né, Anabete? Tietê precisa ter um teatro. Precisa ter um teatro. O teatro é um templo da cultura, não é? Então todo mundo que gosta da arte, ou e todo mundo que vive da arte, ou enfim, que mesmo que não viva, que tem a arte como um valor, não é? É esse templo sagrado que é o teatro é que vai nos permitir a nos unir, em primeiro lugar, e a nos desenvolver e a jogar mais luz ainda, né, no valor que isso tem. Não é? A gente pode, tendo um teatro, a gente pode fazer, obviamente, peças, obviamente, espetáculos de dança, shows musicais, trazer gente para fazer palestra, para dar cursos, para fazer coletivos, para fazer oficinas, enfim, para a gente passar filmes clássicos de cinema e discutir cinema, não é? Um teatro-cinema. Então, é isso que eu acho, Anabete. Eu acho que a gente tem que se unir para poder, que é o que a gente já está fazendo, mas com mais força ainda, para a gente poder endereçar as nossas demandas em benefício da cultura, em benefício da arte no pós-pandemia. Tá certo? Então, eu queria, essa minha opinião, minha modesta contribuição. Eu queria encerrar essa fala mostrando, declamando um poeminha que eu fiz e que está nesse livro. Eu falei desse livro, queria mostrar o livro, é esse aqui, está à venda. Esse é o segundo livro, em tempo, 54 poemas, são 54 poemas, óbvio. Ele está à venda na Amazon, no formato e-book e no formato impresso. E eu queria declamar um poema que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando agora, com o que eu estou falando, sobre a nossa necessidade de união e de luta. E tem um poeminha aqui que fala um pouco disso. Eu sei de cor, então eu não preciso ler. Ele se chama Do Homem que Luta. Então eu vou declamá-lo aqui. É assim. Do homem que luta. Gosto de olhar para o horizonte e de imaginar que é lá, onde eu já não enxergo mais, um homem. Um homem que luta. Que luta mesmo sabendo que jamais vencerá, mas que mesmo assim luta, porque sabe que a luta vale pelo lutar. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição, Anabete. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Menina dos meus olhos, sei que ainda não me viu, embora já navegue pelas águas do meu rio. Tal qual o Tietê, o meu rio não segue para o mar. Diria-me disso porque pudesse você me mirar. Mas eis que de repente, quando tá cheia, a menina vem me ver, não nega a ceia. Na escuridão mergulha comigo e meu rio faz acalmar. E sem que eu soubesse como, o meu rio muda seu curso e agora segue pro mar. É isso aí, gente. Neto, muito obrigado pela sua participação.
quanta coisa interessante, quanta coisa legal você trouxe aí pra gente, né? Eu concordo com você, Tietê, a nossa cidade querida, precisa urgentemente de um teatro, de um espaço cultural. Nossa cidade também precisa que os artistas se unam, como em todos os lugares, né? Estamos num momento de união agora. Se a gente não perceber que a gente precisa se ajudar, vai ficar cada dia mais difícil para a nossa classe, né? Então, vamos tentar aí, nós já estamos nos mobilizando, inclusive estamos formando grupos aqui na nossa cidade, para que a gente possa se fortalecer aí para essa volta, para que todo mundo tenha espaço, para que todo mundo possa lutar pela arte, né? E para isso precisamos então de um espaço. Quem sabe alguém nos ouve, né? E a gente consegue aí esse passo tão importante para o mundo da arte. Eu agradeço imensamente a sua participação, as suas palavras, todo o seu conteúdo. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E continue assim, continue fazendo o melhor de você para nós. Muito obrigado. Até o próximo programa. Travel the world and sail the seven seas, 'cause you and me, we make a perfect team. Hey! Let me be the one to keep you safe and warm, hold you close in a raging storm. We're together, every sky is blue. I just wanna spend my time with you. When the days get short,
Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece.